a dar início ao nosso estudo de hoje, assim como sempre, pedindo para a Priscila começar com a leitura do Minuto de Sabedoria do Pastorino. Por favor, Pri. A mensagem de hoje de Pastorino, eu prestei atenção no número, né? Porque eu nunca presto atenção no número da lição. É a 124, que fala assim: procure não ler coisas desagradáveis e tristes, escândalos e desastres. Leia e pense somente o que é bom e puro, belo e verdadeiro. Afirme a si mesmo que estes são os únicos estados dignos de Deus e do homem. Não converse sobre suas doenças, dificuldades ou pobreza. Quanto mais falar nisso, mais as agravará. Converse apenas sobre fartura e saúde e viva com otimismo e alegria. Pode fazer a prece? Sim, por favor. Por favor, Pri, pode Tá. fazer. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por esta oportunidade benfazeja de mais um evangelho, né, no qual o Senhor Jesus entra nas nossas residências e faz parte desse festim espiritual. Agradecemos primeiro a Deus por nos dar esta oportunidade, ao nosso Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, Mãe da Humanidade, e aos Espíritos benfeitores responsáveis por este trabalho e também ao nosso anjo da guarda. Que todos nós possamos ser abençoados nas nossas residências, a nossa vizinhança também possa receber esses bálsamos de amor, Senhor. E vamos te pedir também, Mestre, que os médicos espirituais fluidifiquem as nossas águas, colocando o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, espiritual e mental. E assim, Senhor Jesus, pedimos a tua permissão para iniciarmos mais um evangelho da semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pode dar início, meu amigo, por favor. O evangelho de hoje, né, é Marcos 3, 31, 35, que fala sobre a família de Jesus, né? Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele e disseram: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. E aí na busca de hoje, não foi Emmanuel, não. Foi o espírito Marco Prisco, né, pelo médium Divaldo Franco. O nome do livro é Ementário Espírita, capítulo 8, e o título é Na Família. E ele começa assim: genes e cromossomas em cruzamento delineiam formas que a consanguinidade liga, irmanando criatura a criatura. Assim se constitui a família. A fraternidade e o amor e intercâmbio irmanam seres a seres, estabelecendo bases da outra família. Não somente na intimidade das paredes do lar doméstico se encontra a família a que estamos vinculados. Não apenas, além da porta do nosso lar, defrontaremos corações afeiçoados ou adversários, junto aos quais temos deveres como membros da nossa outra família. No lar, o impositivo da evolução trabalha os espíritos que se congregam em interdependência para a estrutura da sociedade humana. Fora das dimensões do lar, repontam espíritos que nos estão vinculados, necessitando do nosso entendimento e da nossa comunhão, para se levantarem ou nos levantarem na direção da vida. O lar, invariavelmente, é a oficina de moldagem em que o malho e a bigorna do sofrimento plasmam as peças que propiciam felicidade em conjunto, estabelecendo as diretrizes da fraternidade real. No campo imenso da família universal, também a bigorna e o malho laborando incessantemente, produzem formas que o nosso amor deve plasmar, usando a água generosa da compreensão e os instrumentos do aperfeiçoamento pelo amor, para consolidar o programa astético da nossa redenção.
A família do lar é o nosso dever imediato. A família humana é o nosso campo de serviço. Desdenhar o lar pela humanidade significa fugir do dever prestando dever. Abandonar a humanidade em nome do ninho doméstico representa estabelecer egoísmo onde se deve distender solidariedade. Na intimidade consanguínea, restauramos velhos débitos, desatamos liames de conjunturas dolorosas, fixamos caracteres de sublimação. Entre os homens de imensa família humana, reatamos laços que estavam desligados. Através dos tempos, refundimos expressões desvitalizadas, plantamos as sementes da esperança para o porvir. Nem o compromisso negativo em casa, nem um acompliciamento danoso na rua. Fugir do lar. Fugir do lar, unindo sentimentos a sentimentos, em conúbio com velhos vínculos hoje separados. É comprometimento imediato para a nossa paz. Esquecer fraternidade na rua para viver em isolamento na ilha do prazer doméstico é como abandonar muitos náufragos longe dos batéis que lhes ofereçam possibilidades de salvamento. Por essa razão, é indispensável sofrer e sofrer em casa, amando e amando, dilatando, porém, os braços generosos na direção dos corações do mundo, a fim de consolidar asas da libertação para o grande voo no rumo da glória espiritual. Com justeza, quando interrogado, afirmou Jesus: porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Atendamos aos que nos estão vinculados por cromossomos e genes, mas não olvidemos aqueles que a solidariedade e o amor colocam em nosso caminho, atendendo à vontade do Pai Celestial, na construção da família humana feliz na Terra. Eu gostei bastante do texto, porque ele começa falando da família, né? Que a gente tem que trabalhar primeiro em família, a gente sabe que em família a gente tem as nossas grandes dificuldades, né? Porque você está ali convivendo com a pessoa há muito tempo, né? Você está mais tempo a princípio, você precisa, né, ser maleável, né? O outro tem dificuldades tanto quanto você, e você tem que ir trabalhando isso. E se Deus deu essa oportunidade da família para todos nós, é para que nós possamos aprender, e como a Cristina diz, né, ir lapidando aquela pedra, né, aquela pedra que é bruta, que vai ficar um diamante maravilhoso. Mas depois ele também vem falando que a gente tem que trabalhar tanto dentro de casa quanto fora de casa, né? E é em casa, é no trabalho, é com os vizinhos, que a gente tem esse convívio. E ele vem falando aqui que a gente tem sempre que usar muito do amor, né? A questão do amor vem permeando os nossos estudos, foi o que Jesus nos ensinou. E hoje eu estava escutando a palestra do Haroldo, ele falando que muitos se dizem cristãos, mas não vivenciam o Cristo, que não adianta nada. E que tem muitos que não são cristãos que vivenciam o Cristo. Então, que nós possamos vivenciar Cristo, né? Exemplificar, porque muitos falam, né? Poucos praticam. E assim, e essa semana no meu evangelho, eu fazia o evangelho seguindo, né? Mas aí depois eu me perdi, eu comecei a fazer aleatório. Eu estudei domingo, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. E aí na explicação vem falando, né? Que Jesus vem, com essa explicação, ele vem dizendo que se todos fazem a vontade do meu Pai e são meus irmãos, todos nós somos irmãos em humanidade, né? Então, independente da raça, né, da religião, não importa, todo mundo é irmão em humanidade. Então, Jesus expandiu, mas alguns não entenderam, né, o que ele estava querendo dizer. Cerrei. Meninas, querem já falar ou aguarda a leitura? Quero ouvir você primeiro, você e a Janete. Janete, quer falar agora ou aguarda a leitura do pastorino? Lê o Pastorino, porque essa história de família aí é um problema, né? Então, lê o Pastorino para acalmar O problema é solução. coração. Vamos lá. Cristina, deixa eu falar só um pouquinho, porque à primeira vista essa resposta de Jesus, né, Que é meu ao pai. homem que pergunta, e ele disse, mulher, que tenho eu contigo, né?
Então a gente Pastorino fala, vai, "Pô, esse cara é marrento, Pastorino vai falar sobre isso. esse cara aí que é o professor, o governador da Terra, está dando uma resposta desse, como a ignorância, né, Atrai faz uma mal. ignorância com a própria mãe, né? Que absurdo. Não, eu estou falando como a ignorância nossa faz mal, Claro, né? claro. Porque quando você ouve uma coisa dessa e não sabe interpretar, é complicado, né? O grande problema, problema não, porque o problema não é da Bíblia. O grande problema do ser humano em relação, com a sua relação com a Bíblia, é justamente não saber interpretar. É justamente nem pesquisar aquilo que a gente está cansado de falar aqui. Não é só com a Bíblia, não. A gente Não não é. interpreta a É vida, por né? isso que o Brasil vai mal de interpretação Tem de gente que texto. fala, não, até hoje eu estava falando com o Celso, que ele estava falando de que ele está lendo A Montanha Mágica, e eu já tinha lido. Sei. Thomas Mann, já E, li. Muito bom. é, e aí ele estava falando de sanatório, né, que eles estão num sanatório, que aqui no Brasil, sanatório Existia. é sinônimo de hospício, ou de pessoas que iam curar a tuberculose, Tuberculose, que né? existia, sim. Aí eu falei, mas assim, porque sanatório vem de sana, de saúde, né? Quer dizer, porque aqui a gente não estuda mais latim. Eu acho que, não sei, Eu em falo para os meus Portugal, alunos, eu na falo para os meus alunos. Itália, Sim, na Itália se estuda latim até hoje, no ensino médio, né? Então, para você saber a origem da palavra, a etimologia da palavra. Então, a gente não interpreta, a gente, por causa da baixa escolaridade, né? sim. Você não sabe nem Aqui no português, como vai Brasil, latim. a gente mudou o conceito de algumas palavras que em Portugal ainda significam a mesma coisa que no latim, né? Mas a gente não interpreta bem, não é só a Bíblia, não, é tudo, né? Exatamente. E essa aí é uma passagem que aqui Pastorino vai falar. Bom, deixa eu ler aqui para vocês. A pergunta quem é minha mãe ou meus irmãos, aparentemente desrespeitosa para com sua mãe, vem demonstrar que Jesus, em sua missão, não está preso pelos laços sanguíneos, tão frágeis que só vigoram numa dada encarnação. A família espiritual é muito mais sólida, pois os vínculos são espirituais, são sintônicos, são de sintonia, e não materiais, sangue e células perecíveis. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: meu sangue até pernilongo tem. O amor é uma construção. Jesus não pode subordinar-se às exigências do parentesco terreno, mesmo em se tratando de sua mãe. Com olhar benévolo sobre os que o rodeiam, Jesus lança sua doutrina nítida. O ideal é superior aos laços de sangue. A família espiritual é mais importante que a natural e sobreleva ela. Nem se diga que há mais obrigação de cuidar dos próximos, ele bota até entre parênteses, entre aspas, esse próximos consanguíneos, mais do que dos estranhos, já que aqueles constituem uma obrigação. E por isso os romanos designavam com a palavra necessários. Olha que interessante. Os romanos chamavam esse parente consanguíneo de necessário. E os outros apenas Ou sabedoria. e esse apenas, ele coloca entre aspas aqui, apenas amizade. Não vale isso, pois os parentes consanguíneos realmente amam o idealista e querem sua presença e assistência constante, porque também não se tornam seus discípulos espirituais e o acompanham por toda parte como os demais adeptos. Ele questiona isso. Se esses parentes realmente o amavam tanto, por que não se tornaram adeptos dele? Pelo contrário, às vezes tratavam ele até como um louco. Para o que se dedica ao ministério espiritual, contam apenas como parentes aqueles que lhes bebem os ensinos e deles se aproveitam para evoluir. Se os consanguíneos quiserem, podem agregar seus discípulos, como fizeram os irmãos de Jesus, Tiago e Judas Tadeu, que além de que até se tornaram seus emissários ou apóstolos. A lição de Jesus, a individualidade, quanto ao modo de serem tratados os parentes consanguíneos, vale hoje e sempre. Não é o fato, repitamos, de haver um laço de parentesco que pode desviar o curso evolutivo de um espírito. O parentesco espiritual
de fraternidade real com todas as criaturas. Eu acho legal que ele fala com todas as criaturas, ele não se restringe à humanidade, porque filhos do mesmo Pai Celestial é muito mais forte, e Jesus ensina categoricamente: a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque só é vosso Pai aquele que está nos céus. Isso está em Mateus 23:9. Ou seja, no imo do coração, a centelha divina, o Cristo interno. Os parentes, inclusive pai, mãe, irmãos e irmãs, são acidentes temporários. Aí eu tenho que discordar. Não são acidentes, são necessidades, aquilo que a Priscila falou, são necessidades temporárias de reajuste de relações que geralmente no pretérito e outras vidas foram relações de desarmonia, e mesmo de infelicidade. Então, a gente vem reajustar essas relações. Temporários se desfazem, são acidentes temporários que se desfazem ao terminar essa encarnação, renovando-se a cada novo nascimento, salvo exceções em que se verifica uma repetição que, por vezes, dura 2 ou 3 vidas. Mas os sintonicamente afins, esses seguem grupos homogêneos que, mesmo sem parentesco, não, desculpe, mesmo sem parentesco físico algum, se reencontram seguidamente durante milênios. Aqui eu posso dizer o seguinte: a questão, até no que o Minuto de Sabedoria que a Priscila leu, dizendo para a gente que a gente tem que filtrar aquilo que a gente vai ler, vai consumir, é tudo sobre sintonia. E aquela história, a gente nasce numa família consanguínea, muitas vezes, infelizmente, no nível de planeta que a gente está, muitas vezes essas famílias são problemáticas, muitas vezes são fonte de desarmonia e de infelicidade. Mas qual é a questão nessa? É a gente ter, quando a gente já começa a ter alguma maturidade espiritual, tentar compreender que realmente é uma necessidade de reajuste. E aí, quando a gente vai falar de reajuste, aí eu vou trazer de volta lá aquele mandamento que você tem que até amar o seu inimigo, mas esse amar no sentido original da palavra amor lá, que é o tolerar. De repente, você tem na sua família alguém bem complicado que vai ser difícil você criar uma relação afetiva, é importante, mas você pelo menos tem que aprender a tolerar e respeitar sempre. Isso se aplica não só dentro da família, mas de toda a humanidade. Mas eu vejo aqui que tem 2 extremos muito perigosos que a gente vê na nossa sociedade. Um extremo é daquela família harmoniosa, que todo mundo se dá bem, é todo mundo feliz, sintonicamente são maravilhosos, e corre o risco dessas pessoas fazerem aquilo que a Priscila leu ali, deixarem os náufragos da sociedade se afogarem, porque eles não saem do seu nicho familiar, eles vivem para o seu nicho familiar, eles não tomam conhecimento do resto do mundo. E também o contrário, aqueles que vivem em famílias que são muito complicadas, às vezes simplesmente desprezam totalmente a família e aí deixam também de resolver aquelas antigas questões que às vezes são seculares, que precisam ser resolvidas, e vivem também só por exterior. E aí a gente vai lembrar lá Kardec, quando ele fala lá atrás, que a caridade também tem que começar dentro de casa, né? A caridade tem que começar pelos nossos próximos consanguíneos para depois se tornar algo mais expandido para a sociedade toda. Mas que a finalidade da encarnação de todo mundo, é lógico, é a fraternidade, é amar a todos igualmente. Nós seremos seres perfeitos quando a gente conseguir amar a todos igualmente, independente de relação de parentesco ou não. Esse é o caminho. É claro que a gente está muito, muito, muito longe disso. Porque, por exemplo, ainda mais agora, o momento que a gente vive, principalmente aqui no Brasil, quantos laços familiares foram rompidos ou seriamente comprometidos por causa dos últimos anos que a gente tem vivido em questões políticas? Quantas famílias não ficaram partidas? Tem o lado A e o lado B da família, o lado A já não está mais falando com o lado B da família. E, gente, e se rompeu por isso, é porque eram laços muito frágeis. E quando a gente ama alguém, a gente passa por cima de tudo. Você pode até ter uma rusga com alguém que você ama, mas você vai ter uma rusga, mas depois você vai lá, alguém vai pedir desculpa, os dois vão retornar.
Porque eu me lembro quando eu tive o privilégio de doutrinar, vou me emocionar agora, doutrinar o espírito da minha mãe, que ela estava em perturbação. Eu falei para ela: mãe, agora você sabe que não existe morte, e corações que se amam, nem a morte separa, é só uma questão de tempo, porque o amor supera tudo, e não tem tempo que faça o amor desgastar. Você pode ficar ali, eu vou ficar 20, 30, 40 anos, você vê minha mãe, não diminui o amor a essas pessoas. Todos nós aqui já devemos ter perdido alguém e saber que não é não ver essa pessoa que o amor vai diminuir. Com essas relações que foram partidas de parentesco agora, é porque não eram laços verdadeiros de amor. E quanto por exemplo, eu digo assim, com sinceridade da alma, eu hoje tenho uma família espiritual com laços muito mais sólidos do que a minha família consanguínea. Eu mesmo, no último feriado, viajei com o Rafael, estava conversando sobre isso, porque é uma coisa recíproca. Nós somos muito mais irmãos do que irmãos dos nossos irmãos de parentesco. Por quê? De novo, relação sintônica, sintonia. Você busca o certo, acho que para o nosso primeiro caminhar em busca dessa fraternidade total, tá? Essa coisa que eu falei, que lá no outro extremo a gente vai ter que amar, aprender a amar todo mundo, mas os primeiros passos que a gente dá fora do nosso primeiro ninho familiar é construir esse amor com pessoas que estão em sintonia com os nossos sentimentos, nossas ideias, etc. E dali a gente vai expandindo isso. Dali a gente vai cada vez sendo capaz de amar mais, mas a gente já saiu daquele amor egoístico da carne. Ah, meu sangue é minha carne, é meu sangue. Primeiro, como é que é? Primeiro os meus, uma coisa assim, como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro, essas coisas. Primeiro para os meus, entendeu? Depois, tem até um negócio, quem pariu o Mateus, que eu embale. Coitado do Mateus, gente. Se tem ninguém que embale o Mateus, o que custa embalar o coitado? Mas tem essa coisa quando as famílias são muito harmônicas e se apoiam, corre esse risco de se tornarem pessoas. Aí eu vou lá no Rio Grande do Sul, Mário Quintana, ele tem um poeminha que ele diz mais ou menos isso aqui: a felicidade torna o homem egoísta. Eu li aquilo, eu nunca me esqueci, porque aí eu me lembrei, infelizmente, eu conheço umas 2 famílias assim, que são muito harmônicas, todo mundo se ama, se apoia e tudo mais, mas eles não se abrem para ninguém. Qualquer um, por exemplo, casou, alguém casou, aquela pessoa que casou, coitada, porque ela não faz parte da matilha. Ela vai ser sempre olhada como alguém de fora, entendeu? Aí eu lembrei de Mário Quintana: a felicidade às vezes pode tornar o homem egoísta se o homem não tiver já um começo de maturidade espiritual para saber, minha família me apoia, que bom, vamos crescer junto. Vamos pegar esse amor que tem para a gente, vamos distribuir, começar a expandir para o resto da humanidade. Mas volta aquela coisa: cada um tem o seu próprio tempo, cada um tem o seu próprio caminho, cada um tem sua trajetória. É o que eu tinha a dizer. Então, vamos agradecer, né, a família que nós temos e os nossos pais, nossos avós, nossos irmãos, né, a família que nós construímos, são os necessários. Exatamente Agradecer isso. a São esses necessários. professores. A nossa primeira lição, Mercedes, eles são a nossa primeira lição, às vezes de tolerância, às vezes de perdão, às vezes de superação. Porque tem essa, quando a família é essa família que nos traz dificuldade, a gente tem que saber isso, que essa dificuldade é a nossa primeira lição. Se a gente não conseguir superar essa dificuldade dentro da família, como é que a gente vai superar lá fora? Muito bem lembrado, Mercedes. Pode continuar, desculpa a interrupção, muito bem lembrado. Não, é isso. É isso. Quando Mário Quintana era um cristão ateu, né? Um ateu cristão, né? Mas eu quero ver esse poema inteiro, porque a verdadeira felicidade não deixa ninguém egoísta. Então, ele deve ter falado mais alguma coisa sobre a felicidade, né? Porque quando os espíritos perguntam se o homem pode ser feliz na Terra, né? A felicidade é relativa, né?
Não, Então, a cara, na verdade consciência que está Deus. é, Na consciência que a verdadeira felicidade é na consciência que está Deus, que eu demorei é, décadas para descobrir o que isso queria dizer. onde está a verdadeira felicidade. Não, não se aqui no mundo que nós vivemos há a felicidade total, né? Eu quero ver esse poema todo, Pode deixar que eu mas termino. tá. Eu fiquei pensando no Pastorino, porque ele foi muito ao extremo, né? Porque se a gente também não vê lá, não vê nada, não lê nada, a gente fica alienado e é perigoso a gente se alienar, né? Então, quando Priscila leu o Pastorino, que eu amo de paixão, né? Mas achei ele muito extremo, mas algumas pessoas precisam desse extremismo, porque eles só se alimentam dessas notícias ruins, né? Desses, por exemplo, algumas redes de televisão, como Adoro, né? Quer dizer, notícia ruim da Ibope. A gente mesmo liga o RJTV e você almoça ouvindo. Mataram a mulher ali em Vermelha, mataram não sei aonde, como se aquilo fosse uma coisa Normal. normal, né? Mas se a gente também não assiste, a gente se aliena, então é também ter cuidado. E aí eu vou falar assim do poeminha também do Quintana, que é esse até onde a gente pode ser tão alienado, né? Ele fala assim, o poema é da arte de ser bom. Hum. Ele fala assim, ser bom, mas ao coração, prudência e cautela junta. Quem todo de mel se unta, os ursos o lamberão. Verdade, É. verdade. E essa questão, eu nem entendi como alienação a questão, é mais o filtro. Filtro, como você falou, não dá para ficar alienado, de vez em quando dá uma olhada. Mas tem gente, como você também disse, eu tenho um amigo que ele estava ficando adoecido com a coisa da revolta, principalmente na época da pandemia, vendo aquelas coisas, e tanto crime que ninguém, todo mundo impune. Ele adoeceu mesmo, ele chegou a tomar 10 tipos de remédio controlado. Chegou um ponto que eu virei para ele, meu querido, chega, não vê mais nada, faz um detox, desliga tudo. Ele foi melhorando, 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 hoje ele está com remédio só. Porque você se liga espiritualmente a esses espíritos sofredores, esses espíritos zombeteiros, né? A gente se Sim, liga, a gente sabe que a gente é uma antena, né? perfeito. A gente Antena precisa de ter recepção. cuidado, prudência e cautela. Canja, como é que meu pai dizia? Canja de galinha, acho que é previdência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Janete, Kátia, por favor. Prudência. Eu queria colocar um ponto que você falou, o Cris, sobre o estudo da ciência sobre a glândula pineal, que agora eles estão colocando. Eu queria te colocar que esse estudo já existe há muitos anos, né? E nós tivemos na cidade do Rio de Janeiro um secretário de saúde que foi o mais longevo que ficou no cargo, foi o Dr. Ronaldo Gazola. Hum. E que ele, ao mesmo tempo que ele era secretário de saúde, ele era presidente do Lar de Frei Luís. E ele aí, nessa época, isso foi na década de 90, tá? Ele conseguiu fazer com que o Estado, a cidade, até pelo próprio cargo dele, né, que as pessoas, ele levava as pessoas para as pessoas conhecerem os trabalhos espirituais e que seria, de uma forma grandiosa, um crescimento e uma evolução, né? E principalmente para aqueles médicos, cientistas, né? Aqueles pares todos, né? Então, eu tive a oportunidade de conviver com o Dr. Hélio Pova, né? Vários médicos, né? Que eram renomados e reconhecidos pela sociedade e que reverenciavam, né? Dava aquela distância, né? Mas não tinha aquela crítica destrutiva. Então, eu acho que a gente precisa, sim, de uma forma maior, nos permitir, nos abrir, porque, na verdade, as pessoas criticam muito,
a espiritualidade, porque aquilo que você não conhece, você critica, né? Você julga e critica. E dar nomes, né? Se assumir perante a sociedade naquilo que você acredita. Porque nós somos um somatório, né? É um pouquinho de cada coisa, um pouquinho do judeu, um pouquinho dos protestantes, né? E a gente faz um caldo ali e vamos seguir em frente, vamos melhorando e vamos tentando, né? Sermos pessoas melhores. É porque você não pegou o começo da discussão, é que Ah, desculpa. A Priscila nos trouxe uma questão no estudo que ela está participando, de que para fluidificar a água seria melhor água em temperatura natural e não gelada. Aí a Mercedes veio e trouxe a coisa que cientificamente se não é comprovado. Aí foi aí que eu lancei, que se a gente for só pelo que é cientificamente comprovado, Eu perguntei, não afirmei. sim, sim. Perguntei. Aí eu falei que se a gente for no cientificamente comprovado, nem Deus a gente acredita, porque a gente vai ficar que nem Stephen Hawking, dizendo que bósitron é partícula de Deus. Porque, infelizmente, os nossos cientistas, eles não se debruçam sobre essa questão. Por exemplo, a questão da espiritualidade como auxílio no tratamento de doentes, há pouco tempo isso que foi aprovado pelo Ministério da Saúde, há pouquíssimo tempo. E se fala espiritualidade, que é uma coisa bem genérica, não se entra na questão religiosa. Então, tem certas coisas que chegam, informações que chegam da espiritualidade, que vão sendo filtradas aos poucos, trazidas aos poucos. Próprio Divaldo, Joana de Ângeles traz muita coisa, André Luiz tem trazido muita coisa, mas são coisas assim, ainda pontuais, porque uma crítica que eu faço ao espiritismo é que ele não faz mais pesquisas como ele fazia antigamente, não faz mais experimentação, não faz mais até a coisa da evocação, da conversa, de realmente, o mundo mudou muito em 200 anos, gente. São quase 200 anos, o mundo mudou. Tem outras questões que deveriam ser debatidas. Mas, por outro lado, eu também entendo o lado da espiritualidade, que acho o seguinte: a gente já deu para vocês a bússola. Daí em diante, o que vocês têm é suficiente para vocês continuarem, entendeu? Mas aí a gente tem que ter esse cuidado, se a gente for só pela ciência. Meus amores, eu vou pedir para a Priscila encerrar essa reunião, porque só temos 2 minutos. Aí, se vocês quiserem, a gente pode abrir outra reunião para continuar conversando, mas a gente tem que encerrar essa. Por favor, Priscila. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus essa oportunidade benfazeja de mais um estudo, Senhor. E, Senhor, nós vamos te agradecer primeiramente sempre, mas vamos pedir também, vamos pedir por todos nós que nos encontramos no planeta Terra, Senhor, porque todos nós que aqui estamos temos uma família, temos as nossas dificuldades a serem vencidas, que o Senhor possa nos orientar, né? Que possamos estar conectados com o Senhor perante a nossa família, né? Consanguínea, a nossa família espiritual, e que possamos vivenciar tanto ensinamento que o Senhor Jesus nos deixou. E assim, Mestre, vamos pedir a tua permissão para finalizarmos o Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigado. Então, meus amores, a gente tem mais 1 minuto. Vocês querem abrir outra reunião para a gente continuar conversando a respeito? Ou encerramos? Eu preciso encerrar, não sei vocês. Então tá, então a gente vai encerrar por aqui, até porque eu ofereço para abrir, mas eu também tenho meu compromisso, que a Janete sabe que eu tenho. Tem meu Hoje é compromisso dia do centro. com a graça de Deus. Com a graça Manda de beijo para todo mundo, Cris. Deus. Pô, todo mundo com saudade, Janete. Você viu a postagem lá de como é que foi lá o arraial? Deu Agradecimento que a tudo gente fez certo, para todo graças mundo. a Deus, né? Tá tudo, Muito bom, muito bom. tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Aquela casa é abençoada, né? A gente está no processo. Ali é uma família espiritual, né? Onde as pessoas se colocam e são diferentes e distintas, e a gente tem que saber vivenciar isso, né? E respeitar. Então, cada um tem um caminhozinho, né? Tem uma forma de ser. Todo Mas núcleo